Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuInvest. VINO11, o Vino 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de lajes corporativas. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 6,28. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 11,30%, mas cuidado, esse é um fundo que atualmente ele é um fundo de base 10. Então esse dividendo aqui só foi entregue para quem tem um fundo nesse valor aqui de desconto. Para quem tem um fundo mais caro, não recebeu tudo isso aqui de dividendo. Ele está sendo negociado com bastante desconto a um PVP de 0,59. Isso indica 41% de desconto. Então, não vá movido achando que ele está barato. Tem que entender o porquê que ele está tão descontado. É um fundo que está passando por dificuldades e acredito que essas dificuldades dele ainda vão continuar ainda por mais um período aí, por mais um tempo. É um fundo que negocia com alta liquidez, uma média de 1.200.000 por dia, e ele vende uma variação negativa de menos 27% nos últimos 12 meses. Nos últimos meses aí o fundo vem sofrendo cada vez mais. Então, no quesito de cotação, o que a gente observa? Lá nos idos de 2019, esse fundo chegou a ser negociado com bastante ágio. Como eu disse, ele era um fundo de base 10. Antes, esse fundo, ele era um fundo de base 50, 60 reais. E aí eles dobrou agora para base 10. Então, você vê que ele, comparando a base 10, chegou a ser negociado a 12, 14 reais. Veio a situação pandêmica lá em março de 2020. As suas cotas foram jogadas para algo na casa de 8 reais. O fundo se recuperou e continuou sendo negociado com ágio. Mesmo no momento, com ágio não, porque como eu disse, um fundo era de base 60, tá? Então por que ele conseguiu ser negociado no seu VP, sendo que nesse momento aqui os fundos de lajes estavam altamente depreciados? Esse fundo, durante um período aqui, pela venda de um ativo que ele tinha feito, ele estava entregando um dividendo muito alto, mas era algo não recorrente. E aí, muita gente desinformada se posicionou no fundo pelo dividendo e não sabia dessa situação. Então, com o final do dividendo, e o fundo começou a entregar menos, né? Como o mercado é rentista e imediatista, a cota despencou no mercado. Então, saiu de patamares a 12, voltou para próximo do VP, rompeu isso, chegou ali próximo a 8, e aí durante o período eleitoral, o fundo teve uma pequena apreciação voltando a patamares ali próximos do seu VP. Mas, passado isso, o fundo começou a cair para patamares de 8. Durante o meio do ano ali, meados de 2023, o fundo esboçou uma nova recuperação, mas caiu do patamar de 8, inclusive rompeu isso. E agora, mais recentemente, a gente vê o fundo com uma queda mais severa ainda, dessa vez chegando ali próximo aos 6 reais. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, CNPJ, é um fundo para investidor em geral, ele é um fundo de renda, lajes corporativas, fundo de tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. No quesito de taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e sobre vacância também, vamos deixar para ver lá dentro. É um fundo que atualmente conta com 153 mil cotistas, mais de 82 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 10,75, tem um patrimônio de 890 milhões e o seu último dividendo entregue foi de 6 centavos, mas se eu não me engano isso aqui está arredondado. Acho que foi 5 centavos, 5 que eles entregaram. Continuando aqui, a gente vê sobre o yield médio do fundo. E aí esse dividend yield médio do fundo aqui, você observa o seguinte, que mesmo quando ele entregava muito dividendo, ele não era tão alto assim porque o fundo estava com muito ágil, né? E aí somente lá no finalzinho, quando estava para vencer os dividendos entregues pelo fundo, é que o dividendo ficou muito alto aqui nesse período. Ó. Então aqui ele ainda entregava um dividendo alto, mas a cotação já tinha começado a cair. Então a gente vê que o dividendo atualmente do fundo estava orbitando ali, ó, acima de 0,6, mas abaixo de 0,8. Então muitas vezes estava ali na casa de 0,65, 0,7 e tal. E atualmente a gente vê uma melhora no dividend yield do fundo. Mas isso não é porque o fundo está entregando mais. Pelo contrário, o fundo está até entregando menos. Mas
a queda na cotação tem sido tão grande que mesmo com a queda dos dividendos, o dividend yield tem aumentado. Então note aqui, ó, nesse outro gráfico, que nominalmente tem ocorrido o que eu falei. Ó. Então o dividendo ele tem caído, mas como a cotação cai mais ainda, aí o dividend yield acaba subindo. Então o que a gente observa aqui? Ó? Os últimos dividendos entregues pelo fundo foram de 6 centavos, 5,8, 0,55, 0,7 e 0,6. Só que no atual relatório gerencial, eles estimam que vão entregar algo em torno de 0,45, 4 centavos e meio, até 5 centavos e meio. Então, não se surpreendam se, quando tiver o próximo anúncio, o dividendo vier a menor. Como esse vídeo ele é gravado com bastante antecedência, certamente quando o vídeo for ao ar, já vai ter sido lá em julho para pagar em agosto. Já vai ter sido a data base, já vai ter sido anunciado. Então vamos ver se o fundo vai manter esses 6 centavos, mas como já está dito no relatório que eu estou gravando, né, acho que vai haver uma diminuição dos dividendos. Aguardemos para ver se isso vai se concretizar. Mais abaixo aqui a gente vê a rentabilidade do fundo. É um fundo que tem quase 5 anos, ele não tem 5 anos ainda, mas esses últimos 5 anos ele vem sofrendo bastante com a sua rentabilidade. Principalmente porque cada vez mais ele tem caído e o dividendo entregue não tem sido suficiente para amenizar toda essa queda. Então, atualmente, ó, o fundo vem com a rentabilidade de menos 25%, o CDI do período é 46%, o IPCA do período 33%, o IFIX 28%, e o IDIV, que é o índice de dividendo das ações, vem ali com 55% de rentabilidade. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação nos ajuda imensamente. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro aqui no nosso canal, é a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório, acessível, mas que pra gente faz muita diferença. Além de todo o apoio que vocês vão trazer, você ainda vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo, participa do grupo do Telegram e ainda tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto, ela tem várias funcionalidades, é muito versátil, vai te ajudar na sua organização de ativos, na sua declaração de imposto de renda e vai te ajudar, inclusive, no poder decisório de qual ativo investir. Adquira a planilha, porque além de nos ajudar imensamente, você ainda vai estar nos apoiando financeiramente. Por fim, nós contamos também com e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários, Introdução aos FIAGROS. São ótimos e-books de qualidade, com conteúdo muito agregador. E adquirindo os e-books, além de ser muito baratinho, né? Vocês também nos apoiam financeiramente. Obrigado a todos vocês que nos apoiam. Lembrando que, se estiver precisando de ajuda para consultoria, mentoria, estruturação de carteiras, manda uma mensagem aí para o e-mail do canal ou para o nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos a nossa tese, o nosso jeito de investir. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial. É um relatório bem recente, então ele foi lançado aqui, assim, relativamente próximo da data que a gente está gravando o vídeo. Então aqui a gente chega a ver o índice, né, do fundo, você saber onde está cada informação. Aqui a gestão vem falar um pouco sobre algumas características. Então, ele tem uma taxa regressiva, né? Ele cobra 1,20 até 500 milhões, 1,10, que atualmente ele está nessa faixa, entre 500 milhões e 1 bilhão. O fundo tem quase 1 bilhão de patrimônio. E se o fundo exceder 1 bilhão de patrimônio, a taxa pode cair para 1%. Ele também cobra performance se o fundo conseguir bater IPCA mais 6. Aqui ele traz alguns destaques mais abaixo aqui, ó. 0,11 de resultado acumulado e não distribuído, na verdade é 10 centavos de alguma coisa que ele tem atualmente. Ele entregou 10% de dividend yield anualizado e ele está com 97% de ocupação, então ele tem 3% de vacância. Aqui eles falam que eles receberam um prêmio, né? de melhor gestora de fundos imobiliários. Aqui ele vem falar sobre o cenário econômico, então ele começa desde a questão mundial lá, sobre a questão dos Estados Unidos, até internamente sobre as questões de Brasil também. Então eu não comento sobre essa parte, mas se você tiver interesse, pausa o vídeo e vai vendo essa parte aqui com atenção. Aqui mais abaixo aqui, ele entra na parte do fundo. Então ele fala aqui, ó, no mês de junho, o fundo anunciou distribuição de 6 centavos, equivalente a 10,4%. Esse resultado foi composto por resultados recorrentes, somados a resultados acumulados não recorrentes referentes à venda do ativo que eles têm.
Então, esse fundo está numa situação bem complicada. Se não fosse essa venda que ele fez, primeiro, pode ser que ele teria dificuldade até para arcar com a alavancagem que o fundo tem, e talvez ele nem estaria distribuindo dividendo. Então, cada vez mais a gente vê que as alavancagens que estão sendo feitas, elas estão machucando bastante os fundos de tijolos. Então, isso é algo que vem trazendo resultado mais negativo do que positivo. Então, ele fala, ó, o fundo encerrou o primeiro semestre com 10 centavos, quase 11, ó, 10 centavos, 7 de resultado acumulado não distribuído. E ele ainda possui 33 centavos. Lá em abril do ano que vem, eles vão receber, abril de 2025, ó, mais 14 centavos. E lá em abril de 2026, eles vão receber mais 19 centavos. Então, durante os próximos 2 anos, o fundo meio que vai garantir distribuição. Ele consegue até manter a distribuição do jeito que tá, que já não tá tão boa assim a distribuição, tá? Então, imagina se ele não tivesse esse não recorrente aí. Talvez a situação do fundo estaria mais preocupante ainda. Essa WeWork, ela deu problema em diversos outros fundos imobiliários aí, e o fundo anunciou também problemas de inadimplência aqui com eles. O locatário ocupa 3.500 metros quadrados. Essa locação representa aproximadamente 5% das receitas do fundo e cerca de 4% da ABL do fundo aí. Essa inadimplência, o fundo não tinha nem inadimplência nem vacância, né? Isso aí trouxe vacância para o fundo. Mais abaixo ele vem falar sobre a performance do fundo. E isso me chamou a atenção. O recebimento de aluguel do Haddock aí, que corresponde a 1 centavo. Ó, o resultado do fundo em junho foi de apenas 1 centavo. Ó, e isso foi afetado por 2 fatores pontuais e não recorrentes. Então ele recebeu o aluguel da Haddock, correspondente a 1 centavo. Recebeu, tipo, estava descasado, né? O recebimento disso. E não compõe, portanto, o resultado do caixa do mês de junho. E ele deixou de receber 1 centavo,2, tá? E adicionalmente, o fundo realizou o pagamento de despesas não recorrentes que totalizaram 1,5 centavo. Então, aqui, ó, ele perdeu praticamente quase 3 centavos da sua receita. E aí ele fala que, por fim, conforme informado em fato relevante, o fundo deixou de receber também mais quase meio centavo. Então, quando você pega tudo isso, dá mais de 3 centavos que o fundo deixou de receber nesse mês. A distribuição de rendimentos referente ao mês de junho foi de 6 centavos. Só que, olha, o fundo tinha 15 centavos de reserva e caiu para 10 centavos. Porque, ó, nesse mês de junho, o fundo teve um resultado de 1.400.000 e distribuiu 5 milhões, ou 4.900.000. Então, ele teve um resultado de 1 centavo 7 e distribuiu 6. Então, esse mês, a situação foi bem complicada. Ó. O fundo apurou de receita lá, ó, 5.500.000. Resultado financeiro, ó, ele teve que pagar 3.300.000 de alavancagem, 600.000 aí que foi para o bolso da gestão, entre administração e gestão, e aí outras despesas, 400.000. Mas o que são essas outras despesas? Será que isso aqui é performance? Se for performance, por que a gestão não deixou claro se é performance ou não, né? Estranho. Então, de toda forma, você veja o seguinte, que a despesa financeira aqui, que é a alavancagem, ela vem machucando o fundo aí bastante. E, de novo, não fosse essa reserva que o fundo tem aí, talvez, nesse mês, por exemplo, ele não teria nem como fazer a distribuição. Então, a gente vai calcular, como a gente sempre faz, né? O que essas despesas do fundo aqui, ó, representam frente ao total que o fundo receitou. Então, vamos lá. Eu vou considerar aqui, ó, 0,007 vezes 100. Isso aqui dividido por 0,067. Então, em junho, as despesas do fundo estão ali na casa de 10,44%, o que é caro, né? Mas está dentro de um patamar que eu reputo ser aceitável. Mais abaixo aqui, a gente vê o seguinte, ó. Essa área no fundo aqui, cinzinha aqui, ó, era o que o fundo tinha de reserva. E nesse ano ele tinha praticamente zerado as suas reservas. Com a venda do imóvel que ele fez, você vê que o fundo começou a ter reserva, mas ela já caiu bastante em poucos meses aí, principalmente nesse mês agora. Vamos ver se nos outros meses o fundo tem uma certa normalidade de rendimentos aí, para que ele não fique comendo e consumindo toda a reserva que ele tem. Aqui mais abaixo, aqui, ele fala sobre as estimativas de rendimento. Então note que agora, se ele tinha uma guidance de entregar entre 6 centavos e talvez 5 centavos, ó, ela reduziu. Estimamos que o rendimento médio do fundo até dezembro seja entre 4,5 centavos e 5,5 centavos, já considerando a questão da WeWork, que agora, teoricamente, né, não tem nem perspectiva de começar a receber. Então, o fundo ele tem agora uma reserva de 10 centavos 7, a gente já viu isso lá atrás, né? Ele fala novamente sobre os valores que ele vai receber nos anos de abril do ano que vem
e abril de 2026, esses valores que ele tem a receber. E isso aqui, de uma certa forma, vai ser um bom respiro, tanto para ajudar o fundo a continuar pagando dividendo, quanto para ajudar na alavancagem que o fundo possui aí. E aqui mais abaixo ele fala sobre rentabilidade, né? E a gente vê que, desde que o fundo veio ao mercado, ele vem perdendo feio para o CDI, perdendo para o IFIX, e aqui nesse gráfico, a sua rentabilidade ele apresenta como menos 10%. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos ajude de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente ajuda imensamente. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí pra nós. E aí? Você já teve esse fundo ou tem? Você tem algum fundo de tijolo ou de lajes no seu portfólio? Você acha que esse fundo é um bom fundo imobiliário? Eu particularmente, já aviso, tá? Eu sou conflitado. Eu tenho esse fundo no meu portfólio. Então eu gosto do fundo, eu entendo toda essa problemática que ele vem sofrendo. A gente vê que cada vez mais as alavancagens são situações que mais têm machucado os fundos do que trazido resultados, né? Acredito que se num horizonte aí não haver melhora para esse fundo, ele começar a subir as suas cotações, para que ele possa fazer novas subscrições e tal, eu acho que esse fundo vai sofrer e cada vez mais. Acho que essa alavancagem agora, cada vez mais vai começar a trazer problemas para o fundo aí, e pode ser que futuramente impacte negativamente o fundo. Então esse é um fundo que eu tenho, mas atualmente é um fundo que, mesmo para quem quer ter uma carteira diversificada, eu não acredito que todo o desconto que o fundo tenha seja momento da pessoa entrar. O fundo, o setor de lajes é um setor complicado para investir. Hoje tem poucos fundos que daria para você se posicionar. PVBI, o FATN. Aí, se você quiser, assim, um poucos menos óbvios, tem um JSRE também. Mas é um setor que tá difícil você achar um fundo para se posicionar. Então, eu tenho ativo, gosto do fundo, mas como eu me posiciono para o longuíssimo prazo, né, eu não tenho um prazo para entrar ou sair de ativos. Então, para o longo prazo, acho que tudo vai se ajustar. Mas eu não vejo uma boa perspectiva para esse fundo no horizonte aí de 3, 5, 7 anos. Então, o fato de eu estar falando sobre o fundo não significa que ele seja bom ou ruim. E não significa que você deve ter ou não. Isso não é, em nenhuma hipótese, uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos um canal secundário, o canal Mu Notícias, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos e monetizar esse canal. A nossa primeira meta, que era chegar aos 50 inscritos, nós chegamos, e agora a gente quer tentar chegar aos 100. Vá ao canal, se inscreva e nos ajude a chegar na nossa meta. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que tudo isso ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Eu gostaria de reforçar, né, o recado do início do vídeo. Se você estiver precisando de ajuda para consultoria, mentoria, estruturação de carteiras, manda uma mensagem para o nosso e-mail ou para o nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos a nossa maneira de investir. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial. Aqui a gente vê que o número de cotistas vem ainda se mantendo, mas se o fundo continuar dessa maneira, acredito que ele vai começar a ter uma queda aí no número de cotistas, tá? Continuando aqui no relatório, ele fala sobre o portfólio do fundo e, para mim, esse ponto aqui, ó, é hoje, de certa forma, preocupante. Essa alavancagem que o fundo possui, eu não considero ser alta, mas, pelo que eu vi atualmente, assim, que nunca a gestão, e não só essa, tá? Vários gestores que têm alavancagem, eles não são transparentes quanto à alavancagem que eles possuem. Como assim, Amu? Nesse aqui eles até falam sobre alavancagem, mas, tá aqui, ó, 488 milhões, frente a 1 bilhão e 200 do seu patrimônio, é uma alavancagem percentualmente alta. Mas até então, isso aí para mim não é tanto problema. A principal questão é que ele traz detalhadamente quanto que é o percentual de cada uma das alavancagens, e aqui ele traz esse cronograma. Então isso aqui para mim é o mais importante, mas até isso aqui não é muito claro como se dá esse pagamento. E também assim, a gente vê que algumas alavancagens foram feitas, por exemplo, o pessoal lá da TRXF,
Lá, a alavancagem, segundo eles, ela é casada com o parcelamento da dívida. Então, em tese, teoricamente, eles não têm que ficar pegando o recurso para pagar a alavancagem. Aqui, a gente não sabe direito como que isso se dá. Então, note, ó, ele tem que pagar 20 milhões de juros e correção e o principal é 18 milhões. Mas se a gente for ver o que ele está pagando, recolhendo todo mês para dívida, por exemplo, a gente viu que esse mês ele recolheu a média de 3 milhões. Isso vai dar ali por ano 36 milhões. Beleza, esses 36 milhões, ele vai pagar só juros e o principal vai ficando, vai aumentando? Como é que é isso? Como que se dá? Entende? Isso não é bem explicado para o cotista. Então, assim, nós, pequenos investidores, nós que não somos profissionais de mercado e tudo, esse tipo de informação tinha que ser melhor detalhada. E pelo que a gente, foi dito até pela gestão, não fosse essa venda que eles fizeram lá do ativo lá, talvez eles não teriam dinheiro nem para arcar com esses compromissos aí. Pelo que foi dito, agora o fundo tem um respiro para os próximos 3 anos, aparentemente aí. Mas e mais para frente? O que ele vai ter que fazer? Vai ter que vender mais patrimônio para arcar com essa alavancagem? Então, é um ponto de atenção do fundo aí. Continuando aqui, ele fala sobre algumas questões dos indicadores operacionais. Então, isso eu vejo até como sendo um ponto positivo do fundo. Ó. Ele tem um aluguel, o seu aluguel médio é abaixo do valor de mercado. Então, talvez por isso seja um dos fatores que faz com que o fundo esteja sempre ocupado. Então, ele tem desconto frente aos pares, mas por isso que provavelmente ele está sempre 100% ocupado. Então, ele não tem todo o potencial de mercado, mas em algum momento a tendência é que isso aqui se convirja, tá? Então, que ele consiga ir melhorando o aluguel aí com o passar do tempo. Mas o que a gente observou aqui é que houve até uma queda no preço médio do aluguel do fundo. Talvez essa queda tenha se dado aí para o fundo conseguir manter os seus inquilinos, né? A taxa de ocupação, que era praticamente 100%, né? 95%, ela atualmente estava em 97%, mas algo que antes nunca tinha tido no fundo, né? Pelo menos desde o momento que eu faço cobertura do fundo, que eu acompanho o fundo, nunca tinha tido eventos de inadimplência. Agora, com essa questão da WeWork aí, ele vai estar com 5,4% inadimplente. Vamos ver como que o fundo vai se comportar, né? Se eles vão pedir a devolução do imóvel aí e fazer tentar uma recolocação do imóvel aí para o inquilino. Continuando no relatório, aqui a gente vê sobre o portfólio do fundo, toda essa área rachurada. São inquilinos que ele tem contrato atípico, né? Contrato por longo prazo com o fundo aí, ó. Então a Globo, a própria Vinci, que eles alugam para eles mesmos, a Vitacom e também essa Austral, são inquilinos aí de contratos atípicos. A WeWork, olha que estranho. Aqui está dizendo que eles representam 7% da receita, sendo que eles falaram que é 5%, né? Então as informações ditas por eles mesmos não casam, né? Está tendo essa divergência de informação. Aqui hoje, 68% dos contratos são atípicos, o que para esse momento traz uma certa segurança para o fundo, mas lá na frente, quando do vencimento desses contratos, isso pode trazer mais queda de rendimento para o fundo. 78% dos imóveis do fundo estão em São Paulo, 22% no Rio. Aqui a gente vê os segmentos dos inquilinos do fundo. Mais abaixo a gente vê o prazo médio dos contratos do fundo. Então um prazo médio de 7,9 anos. E dessa vez ele trouxe isso aqui, ó, que para mim não tem o menor sentido. Por que ele não traz o que é comum, que todo mundo faz e até eles faziam? Será que isso aqui, ó, em um ano vai vencer, ou no atual ano, ou isso aqui é o ano que vem, 2025, 2026, 27, 28, será que é isso? Quando é que vai vencer os contratos? 1, 2, 3, 4, 5? Então, ou foi algum erro, porque pelo menos que eu acompanhava antes, não era assim, né? Então, não sei. Será que o ano que vem vai vencer 21% dos contratos, ou isso aqui é esse ano? O que é esse 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, pelo amor de Deus. Revisionais dos seus contratos. Ele já possui 20%, então não sei se ele teve revisionais, mas aparentemente pode ser que não tenha tido, porque a gente não vê reflexos de aumento dos dividendos, né? Então, acho que já possui, mas não sei se isso aqui já virou. 2024, ó, 3%. 2025, 24%. Então, será que já tem 20% e vai ter mais 3%? Mas cadê o impacto desses 20% de revisionais? Isso aqui já impactou o aluguel ou eles não conseguiram reajustar o aluguel, né? E quando tem renovatórias, a imensa maioria das renovatórias se dão lá em dezembro. 87% dos contratos do fundo são renegociados, reajustados com base no IPCA e 13% ali com base no IGPM. E na imensa maioria dos imóveis, o fundo detém o controle. Ele é dono de pelo menos 50% dos imóveis. Somente em 2% ali ele é minoritário.
continuando aqui no relatório, a gente começa a ver os imóveis que o fundo possui. Então ele tem esse BM336 e o BMA Corporate, ambos lá no Rio de Janeiro. Aí ele tem o Oscar Freire em São Paulo e o Vita Corá também em São Paulo. Ele tem o BBS e o CIA, ambos aqui em São Paulo. Tem esse Lab 404 e o Cardeal Corporate, também aqui em São Paulo. E o Redlock Globo, acho que foi esse que ele fez uma venda, né, se eu não me engano. E a sede da Rede Globo, que desde a compra dessa Rede Globo aqui, foi que todo mundo começou a ficar brabo com o fundo e tal. Vamos ver aí se futuramente essa compra vai gerar um resultado positivo para o fundo. Eu acho que isso futuramente pode gerar um ótimo resultado para o fundo, mas atualmente tem cada vez mais trazido medo e problema para o fundo do que alguma situação, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos ajudam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Considere ir lá no canal Amu Notícias e se inscrever para nos ajudar. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?